bem alta, né, e bem desenvolvida. E aí, se você fizer uma análise do tecido foliar, pode ser que dê uma concentração baixa de micronutrientes, porque eles foram diluídos na planta como um todo. Se a planta não cresce tanto, né, digamos, ela fica ali num tamanhozinho menor, esses micronutrientes eles vão ficar de forma mais concentrada, né? E aí, se você fizer uma análise foliar, pode ser que dê um teor mais alto, porque ficou mais concentrado numa planta menor. Aquela planta que cresceu mais, diluiu mais também esses elementos. Mas, enfim, né, eu imagino que possa acontecer essas duas hipóteses. Eu imagino que o excesso de fósforo ele possa provocar, na verdade, pode diminuir, né, provocar alguma deficiência de micronutrientes das duas formas, tanto pela precipitação nos vasos condutores, como também por o efeito de diluição, porque a planta que está com excesso de fósforo, ela tende a crescer muito mais do que o necessário, né? Ela cresce além do necessário. E aí pode ser que ocorra um espalhamento desses micronutrientes ao longo da planta e diminua a sua concentração quando você faz uma análise foliar. E também o excesso de fósforo ele pode acabar diminuindo a absorção de outros elementos aniônicos pela competição, como o molibdênio, né? Como o sulfato, que tem carga também negativa. Então, tem aquela questão também da competição pelos sítios de carregadores. Então, a gente nunca pode pensar, né, nesse fornecimento de forma desequilibrada. A gente tem que sempre pensar, né, e fazer o fornecimento de forma adequada, porque à medida que você coloca qualquer elemento além do necessário para aquela planta, acontece uma desordem nutricional ali, um desequilíbrio nutricional. Você vai promover, de alguma forma, um desequilíbrio que vai resultar no menor desenvolvimento, né, na menor produção de frutos, por exemplo, né, nas frutíferas, o fato de você exceder um elemento promove um desequilíbrio nutricional como um todo na planta. Bom, o outro elemento que a gente vai ver ainda na aula de hoje é o potássio, tá? Potássio na planta. O potássio, ele entra em contato com as raízes das plantas, principalmente por difusão, tá? É um elemento que não tem muita mobilidade no solo, né? O transporte dele acontece por uma distância curta, a gente diz que ele tem baixa mobilidade no solo. A absorção do potássio se dá unicamente na forma iônica, na forma de K, na valência 1, né? K+. Essa é a única forma iônica em que a planta vai conseguir absorver. Geralmente é o cátion mais abundante dentro da planta. A gente vai ver que, diferentemente do nitrogênio, fósforo, magnésio, o potássio ele não faz parte de nenhum composto orgânico, tá? E aí, em função disso, ele fica muito. É o cátion mais abundante dentro das células vegetais. Geralmente, plantas produtoras de amido, açúcar e fibra parecem ser mais exigentes em potássio, né, em relação a outras plantas. Um exemplo, a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar é uma cultura que exige muito, muito potássio, é uma planta produtora de açúcar. Inclusive, ela exige muito mais potássio até do que nitrogênio, tá? Então, é um exemplo aí de cultura que, né, é muito exigente em potássio. Bom, fatores que interferem na absorção de potássio são vários fatores, né? Eu já falei lá para o fósforo, os mesmos fatores que eu falei lá do fósforo também interferem aqui, a umidade, a idade das plantas, tudo isso vai interferir na absorção de potássio, presença de outros íons. Então, até em outra aula eu já apresentei essa escala para vocês, né, da velocidade de absorção de cátions e ânions. Então, no caso dos cátions, a gente, estando em igual concentração na solução, a velocidade vai ser maior nesse sentido, né? Primeiro o amônio, né, absorvido mais rapidamente, depois o potássio, o magnésio e o cálcio. Bom, qualquer um desses elementos aqui, catiônicos, eles estando em uma concentração muito elevada, vai diminuir a absorção do outro. Então, por exemplo, se eu tenho excesso de amônio, de cálcio e de magnésio, eu vou promover uma redução da absorção de potássio, né?
porque ocorre competição pelos sítios dos carregadores. Então, o mesmo carregador que se liga ao potássio, ele pode se ligar ao magnésio, ao cálcio ou ao amônio. Então, quando eu coloco em excesso qualquer um desses elementos, eu posso diminuir minha absorção de potássio. O mesmo é válido ao contrário, né? Se eu coloco potássio em excesso, eu também vou diminuir toda a absorção desses outros cátions. Bom, o potássio ele é transportado via xilema para a parte aérea, da mesma forma que foi absorvido, e ele move-se no floema das folhas para outros órgãos, geralmente na companhia de um ânion, de um ácido orgânico, né, que tem uma carga negativa. Então, diferentemente dos elementos que a gente viu até agora, a gente viu que todos, o nitrogênio, o fósforo e o magnésio, todos esses elementos que a gente viu anteriormente, eles só são redistribuídos, eles se movem no floema na forma orgânica. Já o potássio, não existe potássio orgânico, tá? Dentro da planta. Então, como o potássio ele não faz parte de nenhum composto orgânico, ele, digamos que ele pega uma carona com esses radicais. Alguns ácidos orgânicos presentes na planta, ele tem sinal positivo, né, e se liga a esse radical orgânico aqui, esse ácido orgânico, que é um ânion que tem um sinal negativo. Então, digamos que ele meio que pega uma carona para se locomover de um local para outro, mas ele não é uma ligação fraca, né, que acontece dessa ligação dele com esse ácido orgânico, e é totalmente dissociável, né? Ele não faz parte daquele composto orgânico ali. Ele só vai se mover de uma folha para outra, de um local para outro, né, na companhia desse ânion. Mas ele não faz parte de nenhum composto orgânico, tá? Bom, ele apresenta alta mobilidade, então ele se locomove facilmente, tá? De um local para outro na planta através da companhia desse ânion. Só lembrando que ele não faz parte, ele só se liga, pega uma carona, digamos, para conseguir se locomover, mas ele não faz parte de nenhum composto orgânico. Bom, como ele tem uma alta mobilidade, os sintomas de deficiências nutricionais acontecem inicialmente nas folhas mais velhas, né? Obviamente, à medida em que a planta necessita, o potássio ele sai da folha mais velha, né, das folhas maduras, para atender a demanda nutricional dos órgãos que necessitam. E aí vai ocorrendo, né, a saída de potássio dessas folhas mais maduras, consequentemente, a deficiência vai acontecendo inicialmente nessas folhas aí mais velhas. Bom, então o potássio ele não faz parte de nenhum composto orgânico, tá, na planta, ou seja, não tem função estrutural, deixei isso bem claro. Cuidado com essas informações aqui, tá, porque eu coloco muitas questões na prova, tem umas de múltipla escolha, outras de VOF, e sempre que eu coloco do potássio, muitas vezes os alunos confundem, né, e eu deixo isso bem claro na aula. O potássio ele não tem função estrutural, tá? Então, o nitrogênio tem função estrutural, todos, o fósforo, o magnésio, todos os elementos que eu falei até agora têm função estrutural, faz parte de composto orgânico. O potássio ele não faz parte de composto orgânico, portanto, não tem função estrutural. E qual seria a principal função, então, do potássio? Ativador enzimático, tá? Então, o principal papel do potássio na vida da planta é ativar enzimas. Então, mais de 60 enzimas dependem do potássio para a sua atividade normal. Algumas dessas enzimas que o potássio ativa, outros elementos ativam. Por exemplo, o magnésio, ele é um elemento que ele ativa algumas enzimas ativadas também pelo potássio. Mas, em nenhum momento eu posso dizer que um substitui totalmente o outro. Porque, por exemplo, dependendo da enzima, ela pode até ter uma certa atividade com a presença só de magnésio, mas se tiver o potássio, ela tem uma atividade maior, entendeu? Então, eu não posso dizer que um pode substituir totalmente o outro. Pode até substituir parcialmente, mas totalmente jamais vai substituir. E, obviamente, que tem outras enzimas que o potássio ativa que o magnésio não tem nada a ver, né? Não ativa, não tem função nenhuma ali. Aqui é só um exemplo, né, que existe uma sobreposição de algumas enzimas que ambos os elementos têm a capacidade de ativação. Bom, e por que as plantas elas exigem uma quantidade tão grande de potássio, já que elas não fazem parte de composto orgânico, né, das macromoléculas
Por que que elas exigem uma quantidade tão alta se o potássio, basicamente, a principal função é ativar a enzima? Justamente porque o potássio, ele não tem alta afinidade com composto orgânico, como, inclusive, as enzimas, né? A enzima é um composto orgânico. Então, como ele não tem uma alta afinidade com composto orgânico, há uma necessidade de uma quantidade muito alta, tá? Então, para mim conseguir uma máxima atividade de uma enzima X, eu tendo uma alta concentração de potássio dentro da célula, eu consigo ativar satisfatoriamente essa enzima. Porque como ele não tem muita afinidade, precisa de uma quantidade excessiva, né, alta ali. Se ele tivesse uma boa afinidade, né, se ele tivesse uma alta afinidade com aquela enzima, mesmo uma concentração baixa de potássio conseguiria ativar ela satisfatoriamente. Mas como ele não tem essa alta afinidade, eu preciso de uma quantidade alta de potássio para que eu consiga ativar eficientemente determinada enzima, tá? Então é por isso que a planta, né, as plantas, o potássio geralmente ele é o primeiro ou o segundo elemento mais exigido pela maioria das culturas. Por isso, né, eu tenho que ter muito potássio para conseguir uma ótima atividade enzimática. Bom, aqui a gente tem mostrando um gráficozinho, né, onde mostra a atividade de ATPases de fração de membranas de milho influenciada pelo pH, pelo magnésio e pelo potássio. Aqui é um exemplo de enzima, essas ATPases são exemplos de enzimas que são ativadas tanto pelo magnésio como pelo potássio. Mas, para mim ter uma máxima eficiência da atividade dessa enzima, eu dependo de ter os dois elementos. Então, por exemplo, aqui, nessa parte, nessa linhazinha azul, minha planta ela está deficiente em magnésio e em potássio, tá? Ela está deficiente, tem uma baixíssima concentração dos dois elementos. Aí aqui a gente tem mostrando a atividade da enzima basicamente em função do pH. Então, o pH em torno de 5, até 6, 5,5 até 6, aqui a enzima teve uma atividade maior e foi reduzindo aqui em função do pH. Nessa linhazinha verde, eu tenho apenas o fornecimento de magnésio na quantidade adequada. Então, aqui, num pH de 6, de 7, né? No pH de 7, eu tive a máxima atividade dessa enzima com a presença de magnésio. E aqui na linha vermelha, eu tenho a atividade dessa mesma enzima num pH de 7, com a presença adequada de magnésio e de potássio. Então, aqui é exemplo de uma enzima que é ativada por ambos os elementos, mas para ela ter a máxima atividade dela, a melhor eficiência, tem que ter os dois elementos, tá? Essas ATPases, né, são enzimas ligadas à membrana que faz aquela parte da absorção iônica ativa. Bom, outra função do potássio é a regulação osmótica da planta, tá? Então, o potássio é o principal nutriente que afeta o potencial osmótico na planta, influenciando a abertura e fechamento dos estômatos e a expansão celular. Então, o potássio ele influencia o potencial osmótico de células guarda, resultando em maior absorção de água, maior turgor e resultando em maior turgor e abertura dos estômatos. Então, aqui nessa figurinha, embaixo, a gente observa o quê? Ó, a saída de potássio, né, onde tem uma setinha vermelha, saída de potássio resultando na saída de água da célula. E aqui embaixo a gente tem mostrando a outra figurinha, né, mostrando as células guarda dos estômatos, a entrada de potássio, aumentando a entrada de água também na célula, né, aumentando o turgor celular. Resumidamente, né, o que a gente pode dizer aqui é o seguinte, né, o potássio, a presença do potássio nas células interfere no turgor, né, celular. Digamos que a célula bem suprida em potássio, ela tem uma maior capacidade de retenção de água ali dentro, do que aquela célula que está, né, com deficiência em potássio. Resumidamente, plantas bem supridas em potássio, elas têm uma maior capacidade de armazenamento de água nos seus tecidos, né? Porque ele tem esse papel importante no turgor celular.
Então, ó, plantas com células túrgidas também oferecem maior resistência física a danos mecânicos, ataque de micro-organismo. Então, outra função, né, digamos assim, indiretamente, o potássio está influenciando no ataque de patógenos, né? Porque quando a célula ela fica túrgida, ela fica mais resistente a danos físicos e ao ataque de patógenos. Quando ela fica murcha, a célula, ela fica mais, né, digamos, suscetível ao ataque ali de determinado patógeno. Então, indiretamente aqui também ele está, à medida que influencia na regulação osmótica, também está influenciando até no desenvolvimento, né, de algumas doenças, no ataque de alguns patógenos. Então, ó, plantas bem supridas em potássio, né, também tem uma maior eficiência no uso da água, diminui a taxa de transpiração para o vegetal. Em condições de estresse hídrico, plantas bem supridas em potássio mantêm mais água nos tecidos, em relação a plantas deficientes. Então, resumidamente, pessoal, plantas bem supridas em potássio, elas toleram muito mais a um veranico do que aquelas plantas que não, né, que estão deficientes em potássio. Então, dependendo da cultura, e digamos, ela consegue tolerar um período maior, pensando em culturas anuais, né? Então, tem determinados plantios que você faz no período chuvoso e às vezes passa uma semana ou duas sem chover. E ali, se a planta estiver bem suprida em potássio, ela tem uma capacidade maior de resistir àquele período, né, de seca até a chuva voltar novamente, né? E aquela planta que está deficiente, ela, digamos, ela tem uma tendência ali de murchar muito mais rápido, né? Ela perde água mais fácil. Bom, aqui na fotossíntese, o potássio ele tem um duplo papel. Além da regulação osmótica, ele é responsável pela ativação da RBP carboxilase, que é a famosa enzima chamada de rubisco, tá? Aquela enzima lá da fotossíntese que atua no ciclo de Calvin. Aí, então, o potássio ele tem um papel muito importante na fotossíntese, tá? Além dele regular a abertura e fechamento de estômago, ele tem a função da ativação dessa enzima, né? Dessa enzima importante que atua na etapa lá inicial da fotossíntese. Aí aqui a gente tem até uma tabelinha mostrando ó, o efeito de potássio sobre a assimilação de CO2, o crescimento de área foliar, tá? Então a gente tem aqui mostrando tração na solução, aumentando, e a assimilação de CO2. Então, o que, que acontece? À medida que a gente aumenta essa concentração de potássio em solução, está havendo também uma maior assimilação de CO2, né? Ele interfere tanto na abertura dos estômagos, como na ativação da enzima que atua na fixação do CO2. E aqui também tem interferência aqui na área foliar, né? À medida em que vai aumentando as concentrações de potássio, vai aumentando também a área foliar aqui, né? Outra função do potássio é relacionada à qualidade de produtos. Então, por exemplo, o teor de proteínas, de amido, de alguns compostos que são produzidos, depende do potássio, né? Como a gente já viu lá atrás, o potássio ele ativa, né, determinadas enzimas que atuam na síntese de proteína. Então, quanto mais potássio ali, né, obviamente, né, a gente vai ter um maior teor de proteína. Óbvio que isso até um determinado ponto. Tem um maior teor de amido e outros compostos. Um desses compostos que o potássio influencia na composição seria a chamada de isoflavona. Isoflavona é um tipo de composto presente por exemplo, em semente, principalmente de leguminosas. E essa isoflavona, inclusive, às vezes é extraído, tá, do vegetal, da semente, por exemplo. Tem muito até tem alguns medicamentos, ó, isoflavona de soja, é muito retirado da semente de soja, por exemplo. E esse composto, né, é recomendado por alguns nutricionistas, inclusive, que fala que é um tipo de medicamento funcional que reduz doenças cardiovasculares, o índice de doenças cardiovasculares, de câncer também. Então, tem vários estudos mostrando
a eficiência, né, desse tipo de composto como um medicamento funcional. E tem até no mercado, inclusive, né? Tem alguns, se vocês procurarem aí na internet por isoflavona, vocês vão ver que tem, né, alguns compostos. E aí é até recomendado por alguns nutricionistas a gente ingerir, ou ingerir muitos alimentos que tem, né, já naturalmente essa isoflavona, ou também já tem no mercado para vender os medicamentos fabricados a partir da extração dessa isoflavona, tá? E o que a gente está mostrando aqui nessa tabela? Que o aumento, né, das doses de potássio aumentou a quantidade, né, a presença de isoflavona na semente, tá? Bom, resumindo, né, o resumo dos principais processos que o potássio é capaz de atuar, a gente vai ter vários processos, né? Coloquei aqui alguns, aí a gente tem a absorção iônica, né, onde ele interfere na ativação das ATPases, né, de membrana, ele é responsável por ativar juntamente com o magnésio. Abertura e fechamento dos estômatos, né, a gente viu que ele tem interferência no turgor celular, né, para promover essa abertura e fechamento estomacal. Na fotossíntese, ativando várias enzimas, transporte de carboidratos e outros produtos também. Na respiração, ele interfere, né, ativando diversas enzimas envolvidas na respiração e sínteses em geral, né? Qualquer síntese aí de proteína, de amido, de lipídio, de várias sínteses que acontecem no vegetal, precisa do potássio, né? Para que aconteça. O potássio ativa enzimas que atuam nesses processos. Bom, em relação às exigências nutricionais, geralmente o potássio ele fica ali em segundo lugar, né, dependendo da cultura, para a maioria das culturas. Ele é o elemento exigido em maior quantidade, é o segundo elemento, né, exigido em maior quantidade, depois do nitrogênio. E aí, né, se comparado ao fósforo, por exemplo, né, a gente observa que é uma quantidade baixa, né? Aliás, se comparado ao fósforo, né, a gente observa que o fósforo requer uma quantidade bem menor em relação ao potássio, né? Então, o fósforo que a gente está um requerimento de 24, né, 0,4 kg por hectare, enquanto o potássio é um requerimento de 190. E aqui a distribuição, né, nas diversas partes da planta. Então, a casca também, no caso, né, é onde está presente a maior parte do potássio. Então, 35% desse total aqui, de 190, está presente na casca, 27% na madeira. É muito semelhante à proporção aqui do fósforo que a gente acabou de ver, né? E também isso depende, ó, que a exigência aqui já é dependendo da produtividade, né, que a gente já tem uma produtividade menor para esse outro plantio de eucalipto, a quantidade também requerida de potássio foi menor aqui, né, nesse plantio, a quantidade extraída, né. E aqui já para outro, para um eucalipto produzindo uma quantidade maior, obviamente que a quantidade extraída já foi bem maior, né? Aí aqui já é a casca mais a madeira, ó. 194 quilograma por hectare só na casca e na madeira, representando 78,9% do total aqui, né? De 245. Bom, deficiência típica. Aí, no caso do potássio, a gente vai ter sim uma deficiência típica, tá? Diferentemente do que a gente viu lá para o fósforo, né? O fósforo, na verdade, a gente tem um grupo de sintomas típicos. Aqui, no caso do potássio, já se assemelha mais ao que a gente viu para nitrogênio, para magnésio, que tem um sintoma que a gente possa considerar como típico. Né? E o que seria esse sintoma típico? Uma clorose e necrose nas pontas e margens de folhas, né? Inicialmente as folhas mais velhas. Outro sintoma seria menor síntese de proteína, obviamente, né? Consequentemente, eu tenho um maior acúmulo de aminoácidos. Os aminoácidos, eles são as unidades formadoras das proteínas, então, se eu não tenho formação de proteína, eu tenho um maior acúmulo de aminoácidos dentro da planta. Tem maior taxa de acamamento de plantas, principalmente para gramíneas, tá? Pensando, por exemplo, em alguns capins, arroz, por exemplo,
Geralmente, quando não está bem suprida em potássio, tem uma maior taxa de acamamento, justamente porque as células elas vão ficar mais flácidas, né? Não tem aquele turgor que deveria ter e geralmente tem um maior acamamento. A plantas deficientes em potássio também tem uma maior vulnerabilidade ao ataque de patógenos, como eu falei para vocês lá anteriormente, porque a célula fica mais flácida, né? Essa célula mais flácida, ela acaba, né, digamos, atraindo mais esses patógenos, né? Fica mais fácil a penetração dos patógenos do que uma célula mais túrgida. Decréscimo da turgescência das células, consequentemente, menor resistência à seca. Tá? Outros sintomas, frutos pequenos, também seria outro sintoma. Aqui a gente tem mostrando a deficiência de potássio em feijão, aí é bem fácil da gente visualizar esse sintoma, né? A clorose, né, que eu falei para vocês, a clorose nas pontas e margem, né? Na verdade, a gente fala que forma um V, é um V direitinho, né? Porque pega aqui toda a borda e a ponta. E aí a parte do limbo foliar aqui para o centro e mais para a base da folha aqui vai ficando ainda verdinho. Aqui a gente tem mostrando a deficiência de potássio em citros, né? Então a gente observa um V, né? É um V invertido que a gente chama, porque a gente observa aqui, né, a clorose nas pontas e margem, e a parte da base da folha ainda está mais escurinha ainda, né? Ainda tem bastante clorofila para cá. E aí a gente observa também a interferência do potássio no tamanho dos frutos, tá? Então, esse fruto maior aqui, a planta ela estava bem suprida em potássio, e aqui foi diminuindo as doses, né? Então, na dose praticamente zerada de potássio, onde a planta está bem deficiente, o fruto vai ser menor. À medida que aumenta as doses de potássio, vai aumentando um pouco mais também o tamanho de frutos. Aqui no eucalipto, a gente tem mostrando, né, forma também igualzinho para o feijão lá, né, só que aqui no caso já dá para a gente ver que tem alguns pontos necróticos, né, aqui onde tem alguns, tanto na ponta quanto na borda, dá para a gente observar alguns pontos que já estão meio necróticos, mas é essa clorose, né, nas pontas e margem, quando no caso a deficiência foi de fósforo, né, que eu apresentei para vocês anteriormente, tomou conta da folha toda, né, e a folha vai ficando arroxeada. Aí, no caso do potássio, fica dessa forma, né, ponta e margem, forma um V também, né, da forma um V certinho. Aí, aqui também já tem para outra espécie de eucalipto, né, mostrando essa clorose nas pontas e margens das folhas. Para seringueiro também, dá para a gente observar bem, né, o sintoma. Aqui ainda está numa fase inicial, não dá para perceber muito bem, né, mas aqui numa fase mais avançada já dá para ver, né, a formação aí dessa clorose e alguns pontos aqui necróticos, na pontinha da folha, na borda aqui, nessa outra folha também já dá para a gente observar, né, tanto a clorose quanto a necrose. E em relação ao excesso de potássio, não é muito comum na literatura, tá? A gente vê, né, plantas com sintomas de excesso de potássio, toxidez por potássio. A nível de campo, é muito difícil a gente encontrar isso, né? Mas, assim, em experimento em casa de vegetação, eu já vi alguns trabalhos que queimou a folha, né? Em função do excesso de potássio que foi fornecido, ou às vezes queima a raiz, ou às vezes queima até a semente no momento do plantio ali. Mas a nível de campo não é muito comum, não. Geralmente, obviamente, que o excesso de potássio ele vai promover um desequilíbrio nutricional, como qualquer outro excesso de outro elemento, né? Então, altas doses de potássio pode provocar a deficiência induzida de cálcio, de magnésio e até também tem o nitrogênio, né, na forma de amônio. Então, o excesso de potássio é um elemento catiônico, né, pode provocar a deficiência induzida de outros elementos também catiônicos. E os sintomas de excesso de potássio confundem-se com os danos causados pela salinidade. Então,
coloquei aqui o que que acontece, né? Geralmente, o que que vai acontecer, né, com o excesso de potássio? Essa queima das bordas da folha. Mas não é muito comum na literatura, né? Bom, pessoal, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida?